Olá pessoal, hoje nós estamos com mais uma aula sobre geometria plana. E nesta aula nós vamos falar um pouco sobre polígonos. Linha poligonal. Uma linha poligonal é formada por segmentos de retas consecutivos que não possuem as mesmas direções. Então, a linha poligonal possui uma sequência de pontos na sua formação de forma que é cada extremo da linha tem um ponto. Assim, a linha poligonal formada pelos pontos A1, A2 e A3, assim sucessivamente, a n-1 e a n é igual à reunião dos segmentos de reta. Classificação das linhas poligonais. As linhas poligonais são classificadas como linha poligonal aberta. Então, aqui nós temos um exemplo de linha poligonal aberta. A linha poligonal aberta é quando os pontos extremos não são iguais. O que quer dizer com isso? Que eles não possuem a mesma medida. Como aqui vocês podem ver, o ponto A, o ponto E, o ponto B, eles têm medidas diferentes. Assim como para o ponto D e para o ponto C, eles têm as medidas diferentes. Linha poligonal fechada. Então aqui nós temos um exemplo de linha poligonal fechada. Ao contrário da linha poligonal aberta, quando os pontos extremos são iguais. Então, como vocês podem ver aqui na imagem, o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D e o ponto E. Eles são iguais e têm o mesmo tamanho. Linha poligonal simples. Então aqui nós temos um exemplo de linha poligonal simples. É quando não há interseção entre dois segmentos de retas não consecutivos. Então aqui o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, E e F são exemplos de linha poligonal simples, porque não há interseção entre eles. Já a linha poligonal não simples é o contrário da simples. Então aqui nós temos um exemplo de linha poligonal não simples. Como vocês podem ver, o ponto A, B, C, D, E, F e G já tem interseção entre eles, que são esses daqui, os pontos de interseção entre eles, que um intercede o outro. Definição de polígonos. Um polígono é uma região no plano fechada e limitada por uma linha poligonal. Logo definimos da seguinte forma: seja A1, A2, A3, assim sucessivamente, AN-1 e AN, um polígono. Então temos que a região poligonal é formada pelos segmentos A1, A2, A2, A3 e assim sucessivamente. AN-1 e
IAN e AN e A1. Elementos de um polígono. Um polígono A1, A2, A3, AN-1 e AN contém os seguintes elementos na sua formação. Vértices são os extremos dos segmentos de retas que formam os ângulos de um polígono. A1, A2, A3 e AN, que são lados. Os lados são formados por segmentos de reta. Diagonais são segmentos de retas onde os seus extremos não são ligados em vértices consecutivos. Ângulo interno. Os ângulos internos são formados por dois lados consecutivos. Ângulos externos. Ângulos suplementares. A soma mede 180 graus ao ângulo interno. Então, aqui nessa imagem, nós temos um exemplo de um polígono. O polígono ABCDE possui os vértices. Vértice A, B, C, D e E. Os lados são A e B, B e C, C e D, D e E e A. Já as diagonais são os lados A e C, A e D. Como eu estou fazendo aí na imagem, estou ligando só para vocês terem uma noção das diagonais. Daí vem a diagonal B e D, e B e E, e as diagonais C e E, que formam essa estrela aí, as diagonais. Vocês podem ver, essas são as diagonais. E os ângulos internos são esses daqui, ó, do lado de dentro, que são os internos, são do lado de dentro, que são A, B, C, D e E. E os ângulos externos são os do lado de fora, que são A1, B1, C1, D1 e E1. Então esses são os ângulos. Classificação dos polígonos. Os polígonos podem ser classificados quanto à linha poligonal, a região poligonal e congruência e o número de lados. Linha poligonal. Um polígono é classificado quanto à linha poligonal em simples e não simples. Região poligonal. A região poligonal é a parte interna limitada pelas linhas poligonais e são classificadas em convexo e não convexo ou covano. Congruência. Os polígonos congruentes são classificados em equilátero e equiângulo.
Números de lados. Os polígonos são classificados quanto aos lados e nomeados com as seguintes nomenclaturas. Então, como vocês podem ver aqui nessa tabela, tem alguns polígonos que são classificados de acordo com a quantia de lados. Quando um polígono possui 3 lados, vai se chamar triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, ele se chama pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octágono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, o decágono, e assim sucessivamente. No geral, nomeamos um polígono de n lados por n-látero. Polígono convexo. Aqui abaixo nós temos um exemplo de polígono convexo. Um polígono é convexo se dois pontos, o ponto A e o ponto B, que formam um segmento de reta em qualquer região do polígono. O segmento de reta está contido no plano. Então aqui nós temos um exemplo de um polígono convexo, que o ponto A e o ponto B estão contidos no mesmo plano. Polígono covano ou não convexo. Um polígono é covano se ele não for convexo. Isto é, quando um segmento de retas formadas por dois pontos A e B não está contida inteiramente na região poligonal. Então aqui está um exemplo de um polígono covano, porque o ponto A e o ponto B não está inteiramente contida no plano, ao contrário do polígono convexo, que está contida todinho no mesmo plano. Polígono regular. Aqui nós temos 3 exemplos de polígono regular: quadrilátero regular, triângulo regular e o hexágono regular. E por que são polígono regular? Porque eles possuem a mesma medida dos lados. Já um polígono é irregular quando os lados e os ângulos não são todos congruentes. E os polígonos possuem as seguintes propriedades: os polígonos possuem os mesmos números de lados, ângulos e vértices. A soma dos ângulos internos de um polígono de n lados é convexo é dada por SI igual a n-2 vezes 180. Então essa é a fórmula de calcular um polígono regular. O total de diagonais de um polígono é dada pela seguinte fórmula: D igual a n vezes n menos 3 dividida para 2. Então essa daqui é a fórmula para calcular as diagonais de um polígono. Então, pessoal, na nossa aula de hoje era só que eu queria falar sobre geometria plana, mas fique ligado que terá mais aulas sobre a geometria plana. E muito obrigado.